Aí com uma apresentação memorável, o nosso Brasil goleou o Uruguai em pleno estádio Centenário, praticamente garantiu uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia, comandados por Neymar, que marcou um golaço, e pelo volante Paulinho, que marcou 3 gols. Os uruguaios se renderam ao futebol quase perfeito da equipe de Tite, que sobrou em campo e manteve o aproveitamento de 100% nas eliminatórias, com 7 vitórias em 7 jogos. Eu sempre digo que nunca sabe o que vai se encontrar em um jogo de futebol, mas digo que, sinceramente, essa não era uma das possibilidades que considerávamos como a mais provável. O Brasil defendeu muito bem e foi muito contundente. Foi mais do que eu imaginava. Foi mais porque eu não tenho, é o 8º jogo, eu não tenho a real dimensão do potencial de crescimento e de quanto ele pode absorver um revés. O que nós fizemos como comissão técnica é antecipar alguns aspectos para preparar a equipe. Porém, o que eu fiquei mais feliz foram alguns aspectos. Primeiro, o desempenho durante os 90 minutos. A capacidade de absorver um gol, sair atrás em situações e continuar jogando em cima de uma proposta, de uma ideia. Às vezes ela não vai, às vezes tu domina, às vezes tu cria, mas ela tem uma ideia para jogar. E ela está muito consciente disso, e ela bate muito, é triangular, é bola de velocidade. E teve também a capacidade de fazer o seu gol de empate, de mais do que controlar, ela não controlou, ela dominou. Hoje, o Uruguai pôs também velocidade e também agrediu. Daqui a pouco tu vai ter uma equipe que pode jogar em casa o Paraguai, puxar a velocidade e marcar um pouco mais baixo. E aí tu vai ter que ter posse de bola, rodar um pouquinho mais, jogar em cima de uma impaciência daqui a pouco dos próprios atletas de querer furar um bloqueio, e tu tem que trabalhar a bola, tem que rodar um pouco mais. Ela tem muito ainda. Ela tem muito ainda para crescer. E eu não sei também o quanto ela pode crescer. Só vou ficar alimentando, sabe? Desafiando. E colocando para eles cada vez mais combustível para que possa crescer. Não é porque venceu o Uruguai aqui que vai ser uma situação, ela vai facilitar em algum aspecto jogar no Brasil, jogar contra o Paraguai. Muito menos por ser no Corinthians, que era a minha última equipe que eu trabalhei. Isso não vai facilitar. E nós sabemos disso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na época que o Tite estava no Corinthians, eu brincava. Tem que colocar uma estátua do Tite no Parque São Jorge. Acho que agora a CBF vai ter que colocar uma estátua do Tite lá na CBF. Claro, ele não ganhou nenhuma Copa do Mundo ainda, não ganhou nenhum título, mas o que ele está fazendo pela seleção brasileira é algo absurdo. Eu acho que o mais importante de tudo foi resgatar a confiança da seleção brasileira e mais, o prestígio que estava ali, olha, abaixo do chão. O prestígio da seleção brasileira estava abaixo do chão. Era o pior possível. O mais baixo, não existia. Eu nunca vi a seleção brasileira com um prestígio tão baixo depois de perder para uma Alemanha de 7-1, depois de ser eliminado de 2 Copas América, uma para o Paraguai e outra para o Peru, correndo sério risco de ficar fora de uma Copa do Mundo. E aí, contrariando tudo que a gente pensa como importante para os resultados aparecerem, que é o tempo de trabalho, por exemplo. Na seleção brasileira, o Tite não tem o tempo que ele tinha no clube, no Corinthians, por exemplo, para treinar todos os dias, para que os jogadores assimilassem um esquema de jogo, nada. O Tite está conseguindo isso na seleção brasileira na base da conversa, ocupando os espaços, o tempo com vídeo, com orientação, e explorando a característica de cada jogador. E aí você vê a seleção jogar com um padrão de jogo que fica a sensação que esse time joga junto há muito tempo e é assim há anos e anos. Quer dizer, então o Tite tem um mérito absurdo. Você ganhar de um Uruguai em Montevidéu por 4-1, alguém vai falar assim, o Dunga ganhou por 4-0 em 2009. É verdade. Mas depois a gente viu o que aconteceu. Ganhar do jeito que ganhou, sabe, de maneira organizada, ditando o ritmo, mesmo tomando um gol com 2 minutos de jogo. Olha o golaço que fez o Neymar, Paulinho fez 3 gols, quer dizer, é algo absurdo, é algo fantástico, é algo para se ter orgulho. E claro que aqui estou como jornalista e sempre mantenho distanciamento crítico daquilo que eu analiso. Mas eu estava divorciado da seleção brasileira há muito tempo. Ontem eu realmente devo admitir que senti orgulho dessa seleção, e isso se deve, claro, ao time que
fez aquilo que o Tite propôs, mas principalmente ao seu comandante, que, olha, está fazendo mágica, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso e Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Nós temos que analisar todo o contexto da história. O Tite pegou uma seleção que estava com um trabalho arcaico. Quando o Dunga trabalhou em 2009, ele pegou um grupo de jogadores que, primeiro, era muito inferior a esse grupo. Segundo, com menos ambições. E que aceitaram o Dunga naquele sistema de fechar, pragmático, contra-atacar e tal. E também o Dunga gritava, todo mundo ficava quietinho e tal. Esse grupo de jogadores é bem diferente. Primeiro que aqueles jogadores, a maioria deles não jogavam em times protagonistas. Eram jogadores de times menores, tinha jogador da Turquia, tinha jogador da Grécia. Era um time de jogadores com menores perspectivas. Hoje, você tem 2 jogadores na China, sim, mas são jogadores de confiança do Tite. Mas você tem cara do Real Madrid, Liverpool, Barcelona. O nível é outro, a conversa é outra. Eles estão acostumados com o nível de treinamento, com o nível de conversa muito elevado. Que o Dunga não tinha capacidade de dar a eles, porque o Dunga é muito menos técnico do que o Tite. Vivência. O Tite, inteligentemente, quando foi campeão do mundo, em vez de se acomodar, ele foi estudar mais, aprender mais. Então eles começaram a ouvir uma conversa no nível que eles ouviam na Europa. Aí você já começa a impor respeito. Quando você sai da Europa, viaja 10, 12 horas e começa a ouvir uma conversa do século passado, você já fala, o que eu estou fazendo aqui? Já é um porre, porque o cara ganha muito pouco para jogar pela seleção comparado com o que ele ganha lá fora. E ainda ouvir uma conversa mole, de sargentão, de ok, vamos jogar no contra-ataque. Chega aqui e se ouve uma conversa diferente, de um cara que tem um nível e fala, opa, esse cara sabe o que ele está falando. Aí o cara pega e obedece, tem uma característica de jogo, mas obedecendo mais ou menos as diretrizes dos jogadores que ele tem para trabalhar. E aí vira o que virou. E eu não sei se ainda foi possível para o inteligente, competente, conhecedor de futebol do Brasil, vocês já perceberam que o Neymar joga um pouquinho de bola, porque ele continua sendo muito contestado no Brasil e tal. Só um dadozinho. É claro que é muito pouco para o grau de exigência e o nível de jogo que a gente vê aqui no Brasil. Mas o Neymar tem 25 anos, ontem ele fez o 51º gol da seleção, devia valer 2, fez o 51º gol. Com 25 anos, o Messi tinha 27 gols na seleção da Argentina e o Cristiano Ronaldo 22. O Neymar tem 25, tem 51 gols e vai passar o Pelé, que tem 95. Não sei se será suficiente para convencer o público brasileiro acostumado com grandes craques, grandes jogadores. No dia a dia, a gente vê esse Campeonato Paulista com jogos maravilhosos, espetaculares. Não sei se será o bastante, mas ele está se esforçando. Tá chegando perto do Romário, que você falou, né? Não, o Romário, isso vai passar rápido. Não, eu estou falando de Pelé. Vai passar dos 95 do Pelé. Será? Porque ele vai ter mais tempo jogando na frente da seleção brasileira. Mesmo tempo que o Pelé, só que ele tem 25 anos. 25 anos, pois isso mesmo. Se ele jogar até os 30 e mantiver essa média, já passou. Aliás, essa notícia está lá em destaque no site gazetesportiva.com, falando que o Neymar está se aproximando do Romário, já daqui a pouco bate o Romário na seleção brasileira. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte, você acha que hoje a seleção brasileira é a melhor do mundo? Nossa Senhora, sim ou não? A melhor do mundo? Acho que ainda não. Mas, só quero dizer uma coisa. Eu praticamente acertei. Meu placar foi 3-1. Você bateu na trave. Foi 4-1, 3-1. Eu falei 3-1. E ontem eu fiz um post no site gazetesportiva.com falando por que o Brasil vai vencer o Uruguai hoje. Ó, que coragem. Fala, Celso. Não é a melhor do mundo? Não é ainda a melhor do mundo. Qual é a melhor mas do é mundo? a melhor. Não, é a melhor da América do Sul. Contra números, não há argumentos. Agora, do mundo, acho que calma, né? Vamos esperar o Brasil enfrentar uma Alemanha, enfrentar uma Espanha, para aí a gente poder fazer uma análise melhor, né? Mas resgatou o prestígio perdido. Para mim já é uma das favoritas para a Copa da Rússia. Flávio. Não é mesmo. O melhor do mundo continua sendo a Alemanha, que está renovando, e aí vamos ver o que vai acontecer. O Brasil vai para a Copa como pleiteante ao título, mas não quer dizer que vai ganhar. Aliás, ninguém tem obrigação de ganhar. Precisa parar com essa palhaçada de que o Brasil tem obrigação de ganhar. Ele não é melhor que a Alemanha, não é melhor que a Espanha, não é melhor que a Bélgica, não é melhor que um monte de times. Ele é tão bom quanto, ou um pouquinho inferior. E ganhar a Copa do Mundo, às vezes, é um acidente, é um detalhe. Então, precisa parar com essa palhaçada de achar que tem que ganhar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, de repente, perde num jogo de quarto de final, numa semifinal, e tudo que o Tite está fazendo vai ser jogado no lixo, porque o brasileiro não aceita perder. Afinal de contas, é um alto nível no futebol brasileiro e a CBF dá a cabeça fácil, tranquilo. Se você me permite até fazer uma comparação, muito rapidamente,
A Alemanha disputou uma Copa do Mundo em 2006, resolveu renovar. Saiu o Klinsmann, ficou lá o Low. Em 2010 fez um trabalho de renovação, né? Não ganhou a Copa para ganhar em 2014. Mas foi em 2002 quando ela foi vice-campeã do mundo. Pois é. Eles acharam o time deprimente. Já estava no ano de 2000 na Euro, em 2002, pô, isso aí não que só dá. quebrou o Klinsmann quando saiu em 2006. Aí começaram com outra situação. Ontem, o lateral direito Daniel Alves tomou o segundo cartão amarelo e ele está fora da partida com o Paraguai. Para o lugar dele, o técnico Tite chamou o Mariano, do Sevilha. De acordo com a nota no site da CBF, Mariano faz parte de uma lista de atletas que são constantemente observados por Tite e pela comissão técnica. O Sevilha poderia barrar a convocação, já que a FIFA exige que as federações avisem os clubes com 15 dias de antecedência. Mas os espanhóis toparam liberar o jogador e ele deve se apresentar com o grupo depois da folga coletiva de hoje. Para a posição, o técnico Tite tem também à disposição Fagner, do Corinthians. Claro que o Sevilha vai liberar. É interessante para ele, porque pode vender depois do jogador. Mas não é só caro. Isso também, é que eles não têm jogos. Lá se respeita a data FIFA. Então, só por causa disso. Mas o Mariano não é nenhum jovem, ele tem 30 anos. Mas está jogando muita bola, eu já achava que ele ia ser convocado no lugar do Fagner.